Muito bem, vamos lá então. O nosso estudo de hoje é baseado no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, e nas instruções dos Espíritos, o item que nós vamos estudar hoje é o item número 4, O Homem no Mundo, que é um tema bastante pertinente para a nossa época atual, uma época de carnaval, uma época de crises sociais, crises políticas, crises éticas. E nós então, estudando aquilo que a doutrina nos passa a respeito da nossa realidade no mundo espiritual, trazendo para nós todas as informações que dizem respeito a essa realidade que nós tanto esperamos, né, viver em paz, viver em harmonia, desfrutando das conquistas morais e espirituais que nós alcançamos. Mas apesar desse futuro que nós tanto vislumbramos, nós olhamos hoje à nossa volta e vemos essa realidade que nós estamos vivendo agora. E aí então, O Homem no Mundo é um texto trazido para nós por um espírito protetor, não trouxe a sua identidade, que também pouco importa para nós, sabemos disso. E aí então esse espírito fala exatamente do modo como nós devemos nos conduzir nos tempos de hoje. Aliás, em todos os tempos, né, mas no mundo em que nós vivemos hoje. Inicialmente ele traz uma reflexão bastante interessante sobre a sintonia que nós estabelecemos com o mundo espiritual, em especial com o pensamento divino. Ele começa dizendo para nós assim que um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não deixeis que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações, para neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Então, inicialmente, fala para nós da importância dessa nossa relação com o mundo espiritual, em especial quando nós dirigimos o nosso pensamento a todos os amigos que vêm nos prestar assistência, e eles falam exatamente da importância de estabelecermos essa conexão de um modo saudável no momento em que nós enviamos os nossos pensamentos para alcançar essas esferas mais elevadas, até o momento em que essas esferas respondem, para encontrar em nós essa mesma sintonia, para que possam nos auxiliar através das inspirações que nós tanto precisamos e também daquela recarga para fortalecer os nossos ânimos, as nossas disposições diante das experiências que nós estamos vivendo aqui no mundo material. Bom dia, Elcio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ligeirinho. Então, não são raras as vezes em que, no momento de crise, nós nos colocamos numa condição de prece e aí então solicitamos o amparo do mundo espiritual. Mas no momento em que nós, a partir do momento em que nós enviamos o nosso pensamento, é como se nós nos descomprometêssemos com a resposta ou com a nossa postura para receber essa resposta. Aí então nós voltamos para os nossos pensamentos cotidianos, para as nossas atividades cotidianas, e no momento em que os espíritos precisam dessa sintonia para nos auxiliarem, nos encontram num estado, muitas vezes, de perturbação. Como ele colocou para nós aqui, não deixeis
que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Então, fala para nós sobre a solicitação e depois a resposta. E a manutenção desse pensamento elevado que nós precisamos ter de uma forma constante, para que essa relação seja sempre contínua e saudável. Mas ele traz para nós aqui também uma questão importante, porque quando nós falamos do mundo espiritual, e esse estado contínuo de prece que nós precisamos manter, lembrando, que como nós já conversamos numa outra oportunidade, estarmos em condição de prece não significa ficar o tempo todo recitando preces decoradas ou ficar repetindo sempre as mesmas ideias. Uma condição de prece é uma condição que nos modifica espiritualmente. Quando nós policiamos o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, as nossas ideias, o modo como nós cumprimos as nossas obrigações do nosso dia a dia. Então é a forma como nós fazemos as coisas, para mantermos constantemente essa sintonia. Mas, ao olharmos então tudo aquilo que acontece à nossa volta e a necessidade que nós temos de interagir com esse mundo que nos rodeia, a impressão que dá é que a única forma de mantermos essa sintonia é nos isolarmos de tudo e de todos, para que isso de alguma forma não cause em nós algum tipo de interferência. Então, para que eu possa manter o meu pensamento elevado continuamente, eu tenho que me afastar das pessoas, tenho que me afastar das minhas atividades, tenho que me afastar daquilo que acontece na sociedade onde eu vivo. Fazer com que eu me torne aquele ermitão, indivíduo isolado numa caverna no alto de uma montanha, isolado de tudo e de todos, se protegendo contra essas interferências. E é nesse ponto que esse espírito também nos chama a atenção. Quando ele fala sobre a manutenção da nossa sintonia mental com Deus, com o pensamento divino, e com todos os espíritos que também estão em sintonia com Deus, nós pensamos inicialmente que esse é um tipo de comportamento, como nós vemos hoje, dependendo dos ambientes onde nós observamos, vemos ali pessoas que vivem uma vida religiosa, se nós pudermos chamar assim, de plena e constante devoção, sem, porém, viver o mundo, ou viver os compromissos que foram assumidos aqui no mundo material, para que possa se desenvolver, não apenas através do seu próprio aprendizado, mas principalmente aprendendo através da interação com o mundo à volta, vivendo essa troca de experiências, o exercício contínuo da caridade, que é importante para todos nós, daquilo que nós podemos oferecer, daquilo que nós podemos receber. Então esse espírito nos chama a atenção exatamente para que pensar numa sintonia elevada não significa o isolamento. Diz assim para nós então: não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece e a evocação mental, queiramos levar-vos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que as possa santificar. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas,
de caracteres antagônicos. Não melindreis a nenhum deles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repetir os prazeres, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe, num impulso da alma, a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites, pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais íntima até a mais ínfima, até a mais elevada. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticá-la. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Só tendo de pensar em si, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinza. Não, não, ainda uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então vimos aqui nessa mensagem, de extremo valor para nós, uma orientação que, claro, precisa de um maior aprofundamento para a nossa compreensão, da forma como nós devemos nos encontrar ou nos ver como sendo o homem no mundo. De que modo viver aqui nesse nosso mundo diante de tudo aquilo que acontece à nossa volta. Como eu falei para vocês, nós somos seres, não falo nós apenas aqui do nosso grupo, mas eu falo de nós como membros de uma família que nós chamamos de humanidade. Todos nós estamos inseridos dentro de uma comunidade que necessita da nossa participação. Dentro do campo familiar, dentro do campo profissional, dentro do campo religioso, político, econômico, em todas as esferas da nossa vivência, nós temos a necessidade de participar. O mais interessante é que, de um modo geral, quando nós fazemos aquela projeção, vendo o céu, o paraíso, essa ideia, né, dessa felicidade suprema, nesse ambiente isolado do mundo espiritual, nós imaginamos que nós estamos aqui para poder ir para lá. Que é aquela visão bastante simplista do modo como, infelizmente, muitas escolas religiosas passam para nós. Não pensa, por exemplo, de onde nós viemos, em que condição nós viemos, quais são os compromissos que foram assumidos, qual é a nossa destinação, qual é o objetivo que nós estabelecemos em termos de crescimento espiritual. Então pensar simplesmente que nós estamos aqui para esperar acabar tudo isso logo, para desfrutarmos de uma felicidade suprema num paraíso, é simplificar um percurso que nós temos que realizar
fazendo com que nós saltemos etapas importantes que vai nos impulsionar nessa transformação. Ao conhecermos cada um desses detalhes, pensar, por exemplo, que nós somos espíritos, que temos uma longa trajetória no nosso passado, através de tantas encarnações, através de encontros, de reencontros, de erros e acertos e aprendizados, daquilo que nós pudemos ensinar, daquilo que nós pudemos aprender. Então começamos a ver o nosso passado de uma forma muito mais detalhada, percebendo que o nosso presente hoje, o fato de nós estarmos aqui hoje, não é simplesmente parte de uma punição que faz com que nós desejemos ardentemente alcançar esse futuro espiritual, mas mostra que estarmos aqui hoje faz parte de uma etapa. Mais um momento, mais um dos tantos momentos em que nós estamos aprendendo, ensinando e ganhando experiência diante dessas transformações que nós estamos promovendo. Então nós estamos aqui hoje a partir de um planejamento que foi feito por cada um de nós, naturalmente assessorados, pelos amigos espirituais, com permissões, concessões, restrições que foram impostas também. Então nós nascemos aqui num ambiente, numa cidade, num estado, num país que nos acolheu, dentro de um grupo social, de um grupo familiar. Estabelecemos então os objetivos, que são as nossas conquistas intelectuais e conquistas morais. Traçamos ali algumas situações que nós temos que vivenciar para o nosso aprendizado, situações difíceis, como por exemplo, ao constituirmos a nossa família, nós temos ali espíritos que também se comprometeram conosco, que também tiveram seu planejamento, e nessa união nós temos então que, através da interação, trocarmos experiências e aprendizados. Então nós vimos que estarmos aqui hoje esperando chegar a hora de alcançar o paraíso é deixar de compreendermos a profunda complexidade que é nós estarmos aqui hoje. Tudo aquilo que foi feito para alcançarmos essa nossa condição. Então sim, estamos esperando uma condição melhor. Estamos esperando uma condição de felicidade, mas não simplesmente dando um salto, mas passo a passo, nós vamos então nos desenvolvendo nesse caminho. Tudo aquilo que tem à nossa volta, todas as pessoas, todas as situações, fazem parte desse pacote. E se nós não soubermos vivenciar tudo isso, nós estaremos então desperdiçando experiências importantes para o nosso crescimento. Nessa mensagem que nós vimos aqui, o Espírito disse para nós aqui que ao nos chamar para essa evocação mental, para essa condição de prece, eles não querem que nós sejamos levados a viver uma vida mística, fora das leis da nossa sociedade, ou fora do ambiente onde nós estamos hoje inseridos. Porque se pensarmos dessa forma, que infelizmente é o que nós vemos hoje, muitas vezes nós nos dedicamos a uma vida religiosa dentro de uma comunidade onde o que me interessa é viver dentro daquela instituição, lendo aqueles livros, convivendo exclusivamente com aquelas pessoas, com aquele pequeno grupo que eu elegi como sendo ali a minha família espiritual, e eu negligencio todos os demais compromissos que eu tenho de viver aqui no nosso mundo material. Quando o Espírito diz para nós aqui que a caridade, viver a caridade, ele diz assim que fomos chamados ao contato de espíritos de diversas naturezas, de caracteres antagônicos.
e fala para nós que nós não devemos melindrar nenhum deles com quem nós nos encontrarmos, com esse ar de superioridade, com esse ar de sabedoria que nós achamos ter. Diz para nós que nós devemos estar sempre alegres e contentes, mas uma alegria e um contentamento proporcionado pela boa consciência e pela ventura daquele que se considera como um herdeiro do céu. E muitas vezes, e mais também, fala para nós que o indivíduo virtuoso não é aquele que apresenta uma aparência severa ou que repele todos os prazeres que a condição humana permite. E aqui já entra um detalhe importante. Como é que nós podemos entender essa ideia dos prazeres? O que é para nós um prazer? Temos o prazer físico, que nos proporciona muitas sensações. Temos o prazer espiritual, que da mesma forma nos traz experiências muito mais profundas. E numa época como a nossa, hoje, como por exemplo, não é o nosso tema hoje, mas seria fácil nós abordarmos, falar, por exemplo, do carnaval, de que modo que o espírita deve ver o carnaval. O que nós percebemos hoje é que existe para nós uma visão bastante severa de proibição, dizendo para nós aquilo que a doutrina espírita permite que nós façamos e aquilo que a doutrina não permite. E aí estabelecemos então, por uma questão de simpatia ou antipatia, permissões ou proibições da forma como nós devemos nos comportar. E dentre todas as práticas que nós podemos ter aqui no nosso mundo, com relação, por exemplo, a relacionamentos afetivos, e aí inevitavelmente nós entramos no campo da sexualidade, da alimentação, que para nós muitas vezes caímos naquela fraqueza do abuso, do consumo de substâncias, de frequentar ambientes, conviver com pessoas, possuir, adquirir. E é então nessa ideia de simpatia e antipatia, como nós falamos há pouco, nós começamos a dizer o que a doutrina espírita permite ou não permite. E aí é um erro quando nós entramos nesse campo, mostrando para nós exatamente uma grande fraqueza que nós temos. Porque se nós não sabemos conter os nossos impulsos, não sabemos eleger aquilo que para nós é saudável ou não é saudável, nós acabamos então escolhendo aquilo que para nós é permitido ou proibido. Porque se alguém me proíbe de fazer alguma coisa, eu não preciso me esforçar para me conter. Simplesmente dizendo que como eu não posso, eu não faço. Mas e se eu quiser fazer? O que exatamente vai me proibir de fazer isso? Então é nesse tipo de ideia que esse Espírito traz para nós essa mensagem, dizendo que nós temos que viver com alegria e com contentamento, e da mesma forma falando também que virtude não significa aquela condição severa, que aliás dentro do meio espírita, como nós já conversamos numa outra vez, um amigo nosso fazendo uma pesquisa, ele queria saber se os espíritos tinham bom humor. E ele pesquisava então sobre histórias, sobre mensagens, que mostravam que os espíritos eram bem-humorados. Espírito, por exemplo, como Emmanuel, como Bezerra de Menezes, o próprio Chico, quando estava encarnado, da forma como nós o conhecemos, André Luiz, Joana de Ângeles. Será que os espíritos, para mostrar algum tipo de virtude, deveriam mostrar aquela seriedade, quase que sombria, para mostrar que são espíritos virtuosos? Se nós sabemos que a felicidade traz para nós um tipo de comportamento em que nós podemos compartilhar, exteriorizar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós temos de mais puro, de mais verdadeiro, de mais belo, por que nós acreditamos que severidade representa virtude?
No passado era assim. Aliás, para quem quiser conhecer um pouquinho dessa ideia, tem um filme muito interessante chamado O Nome da Rosa. Um filme antigo, relativamente antigo, que mostra a vivência dentro de um mosteiro, se não me engano nos Alpes italianos, em que virtude religiosa representava para aqueles monges que viviam ali confinados àquele lugar, uma postura de seriedade quase que fúnebre. Tinham que cumprir rigorosamente determinadas práticas, determinados rituais, e toda a trama começou a se desenvolver quando eles começaram a ler um livro de piadas. E mortes começaram então a acontecer lá dentro. E a partir dali a trama se desenvolve exatamente dentro dessa ideia. Pessoas virtuosas não sorriem, não brincam, são severas e se esquecem de desenvolver os sentimentos mais belos e puros que nós podemos. Então, dentro dessa ideia, voltando um pouquinho para aquilo que nós temos hoje, nessa época carnavalesca, a pergunta que nós fazemos é: será que os espíritas podem brincar no carnaval? E aí, inevitavelmente, nós lembramos de uma passagem interessante de Emmanuel, no livro, se eu não me engano, Vida e Sexo, quando ele fala que, com relação à sexualidade, exatamente, isso mesmo. Então, com relação à sexualidade, não a proibição, mas a educação. Então, para nós vivermos essa alegria, não importa em que ambiente nós estejamos, não importa em que ambiente nós frequentemos, o mais importante de tudo é que nós estabelecemos um padrão que faça com que aquela vivência daquele momento de alegria, de convivência, de relacionamento, seja para nós saudável. E essa saúde visa exatamente esse nosso crescimento espiritual. E ele coloca o espírito aqui nesse nosso texto, aquela ideia que nós devemos viver a alegria sem constrangimento diante dos olhos do Senhor. E é assim que ele se expressa. Então tudo aquilo que nós fizermos, compreendendo o mundo espiritual, compreendendo o caminho que todos nós queremos percorrer, o objetivo que nós queremos alcançar, até mesmo os relacionamentos que nós queremos estabelecer com os amigos espirituais, nós temos que pensar naquilo que nós fazemos de uma forma que não provoque em nós algum tipo de constrangimento. E isso acontece em situações mais simples. Algumas vezes nós pensamos que o grande pecado do mundo é quando nós nos entregamos a essas tentações que o mundo oferece para nós. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de situações mais simples, daquilo que nós vivemos dentro de nossos lares, da forma como nós realizamos as nossas atividades profissionais, da forma como nós nos relacionamos com aquilo que nós conquistamos em termos de desejos de consumo, de passeios, da forma como nós nos alimentamos, até mesmo da forma como nós nos vestimos. Então, viver esses prazeres que o mundo oferece para nós, nós temos que saber eleger aquilo que para nós é saudável ou não, a partir desse padrão que nós estabelecemos. Qual é o ambiente que eu desejo frequentar nesse futuro espiritual e quem são aqueles que estarão dividindo comigo esse mesmo espaço? A partir dali, se eu levo em meu pensamento todas as experiências que eu já vivi, quais são as ideias, quais são as lembranças, as imagens que gerarão em mim algum tipo de constrangimento? A partir daí nós começamos então a trabalhar essa parte educativa, essa nossa educação faz exatamente com que nós começamos a estabelecer uma seleção para aquilo que eu quero e para aquilo que eu não quero, para aquilo que eu posso e para aquilo que eu não posso. Então, diante do carnaval, por exemplo, o espírita pode brincar o carnaval? Se ele desejar, sim.
A questão é onde ele vai, com quem ele vai e o que exatamente ele pretende fazer. Como nós já vimos naquele pensamento que eu sempre insisto para vocês, para nós, na verdade, porque isso é importante também fixar, fique bem fixo para mim. Pensar, por exemplo, que não existem questões boas ou ruins. O que existe, na verdade, são consequências positivas ou negativas. Então, por mais que nós queiramos alcançar esse estado de plenitude, na verdade nós temos que combater muito mais do que aquilo que existe fora de nós, aquilo que existe dentro de nós. Porque essa é a nossa fraqueza moral, que vai fazer com que nós muitas vezes tropecemos nos obstáculos que nós mesmos colocamos. Sabemos que aquilo é ruim, sabemos que aquilo não vai trazer algo positivo para nós, mas mesmo assim a gente começa então a conviver e a confrontar principalmente aquelas fraquezas que existem dentro de nós. Eu tenho uma vontade ardente de fazer aquilo, porque ainda existem impulsos, existem instintos que se encontram muito vivos dentro de mim. E eu preciso conviver com isso. E preciso confrontar e combater também. Se eu me deixar vencer por isso, certamente eu vou sofrer as consequências. Mas essas consequências, esse sofrimento, só virão a partir do momento em que eu começar a alcançar um nível de consciência para perceber que aquilo não foi bom. Porque, de um modo geral, nós vemos as pessoas vivendo situações no seu dia a dia, muitas vezes num ambiente íntimo, dentro do próprio lar. Não precisa sair para a rua fazendo e acontecendo. Muitas vezes dentro do próprio lar, tem um determinado tipo de comportamento que eu acho que é normal. Fora de lá é que eu me preocupo. Ou muitas vezes acho que fora de casa eu posso me comportar daquela forma, mas dentro de casa eu não posso. Fora de casa eu posso fazer tal coisa, e quando eu vou para o meu ambiente religioso, ali eu não posso. Então, na verdade, nós vivemos ainda uma imaturidade que faz com que nós brinquemos de ser virtuosos. Porque nós não conseguimos ainda viver com seriedade, com responsabilidade, principalmente porque nós ainda não aprendemos o que é exatamente essa virtude. Porque nós admiramos aqueles que são virtuosos, nós desejamos também alcançar essa condição de virtuosos, mas vivemos ainda diante das nossas fraquezas. Então, primeiro nós temos que estabelecer quais são os valores que nós desejamos alcançar. E a partir dessa meta que nós estabelecemos, começar a fazer esse trabalho de educação. Como diz Emmanuel, não de proibição. Se nós acharmos que a proibição é o melhor recurso, que assim seja. Eu não faço isso porque é proibido, eu não faço isso porque eu sei que eu vou para o inferno. Se você acha que essa é a forma de você se conter, faça isso. Mas conforme o amadurecimento vai chegando para nós, e a gente já falou sobre isso ao estudarmos sobre o livre-arbítrio, o amadurecimento chega e nós aprendemos a ser seletivos pelo processo educativo, não pelo adestramento. O adestramento é aquilo que é mais simples, né? Você pode ou você não pode, e você vai ser premiado ou você vai ser punido. A educação sou eu quem decide o que fazer e como fazer. Então a doutrina é para nós uma escola que vai desenvolvendo esse nosso senso de educação, esse nosso senso moral, que nos permite fazer essa seleção, fazendo com que nós vivamos o nosso mundo hoje, lembrando que o tema de hoje é o homem no mundo. Então permite que nós sejamos esse homem no mundo, vivendo tudo aquilo que nós quisermos, mas fazendo uso desse nosso livre-arbítrio
Nós fazemos apenas aquilo que para nós é saudável. Eu posso ir a um restaurante, eu posso ter um relacionamento afetivo íntimo, eu posso frequentar ambiente, mas sou eu que vou decidir o resultado que isso vai me proporcionar. Mas para isso, como nós já vimos, depende muito do nosso amadurecimento. E é por isso que esses tantos ensinamentos que chegam para nós, através dos livros, através das mensagens, através das instruções que chegam pelas palestras que nós ouvimos, faz com que nós exatamente amadurecemos esse aspecto. Desenvolve em nós esse senso moral. E são situações simples, porque a gente pensa apenas naquilo que diz respeito às tentações da carne, né? O sexo, a alimentação, a bebida, as substâncias. A gente só pensa nesse aspecto. Mas isso vai muito além, porque o mundo hoje não é apenas um mundo de prazeres dentro desse campo da carne. Ele diz também um mundo de responsabilidades. Nós chegamos a falar recentemente a respeito da nossa vivência nesse aspecto político, social do nosso mundo hoje. Então sim, eu posso me manifestar quando eu me encontro insatisfeito com uma determinada situação que acontece no nosso meio social. Mas da mesma forma também existe uma forma educada, vamos dizer assim, não essa falsa polidez que nós temos hoje. Eu falo baixo, eu uso palavras bem selecionadas, mas eu sou extremamente crítico e extremamente severo. Mas nós falamos dessa educação de fazer com que a nossa participação seja sempre produtiva, onde quer que nós estejamos. De falarmos aquilo dentro daquele aspecto da caridade, porque olha só, lembrando mais uma vez o que foi dito por esse Espírito. Ele diz assim para nós, deixa eu ver aqui, fostes chamados ao contato, vai com Deus nasci, bom dia, beijo. Fostes chamados ao contato de espíritos de diversas naturezas e de caracteres antagônicos. Então falamos daqueles que têm um caráter desenvolvido, aqueles que ainda são mau caráteres. Falamos daqueles que são honestos, daqueles que são desonestos, daqueles que são pacíficos, daqueles que são agressivos, daqueles que são tolerantes, daqueles que são intolerantes. Vemos isso dentro do meio religioso, dentro do meio político, dentro do meio científico, dentro do meio social. Então são pessoas que têm opiniões diferentes e formas de expressar essa opinião que nem sempre condiz ou condizem com essa forma equilibrada e caridosa que nós aprendemos constantemente. Então fala principalmente para nós que nós não devemos melindrar a nenhum deles. Nós temos que estar contentes e alegres, mas a alegria de uma boa consciência. E aqui principalmente, para sabermos se essa nova forma, essa nossa forma de viver essas virtudes, se ela se encontra naquela condição de ser observada, por exemplo, por Deus. Ele diz para nós aqui, basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe no impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Não façais sem que a lembrança de Deus venha purificar ou santificar os vossos atos. E aqui é a parte mais complicada para nós. De pensar, por exemplo, eu quero expressar uma ideia,
eu quero tomar uma atitude. Eu quero dar a minha opinião. Isso seria endossado por Deus dentro de suas leis de amor e caridade? Quando a gente fala de Deus, dá a impressão de que nós criamos uma distância tão grande, né, que para nós acaba sendo quase que ineficiente pensarmos dessa forma. É por isso que eu trouxe para vocês aquela ideia de que é muito importante para nós estabelecermos as nossas referências aqui no mundo material. Elegermos aqueles a quem nós podemos nos espelhar, em quem nós podemos nos espelhar. De pensar assim, bom, eu fiz isso e aquela pessoa faria dessa forma, aquela pessoa agiria também daquela forma, porque assim nós conseguimos nos policiar. Porque do contrário, muitas vezes nós agimos de uma forma impulsiva e equivocada, com boas intenções. E como diz o bom e velho ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Então, muito mais do que utilizarmos as nossas próprias referências para agirmos, temos sempre que fazer uma comparação. E fazendo essa comparação, a gente consegue então dosar as nossas atitudes e pensar realmente a forma como eu estou agindo hoje é uma forma que teria o endosso dessa nobreza em quem eu me espelho? Teríamos as mesmas referências? Teria o mesmo apoio? Isso geraria em mim algum tipo de constrangimento? Então vivemos no mundo hoje, do momento em que nós nascemos, no momento em que nós reencarnamos, até o momento em que nós desencarnamos, nós temos ali uma série de experiências que dizem respeito a etapas da nossa vida, a idades, a ambientes, a situações. E então, nessa trajetória toda, a gente acaba se perguntando, né, não, poxa, mas não tem um jeito mais fácil da gente viver a nossa vida que não seja no mundo perfeito? Porque vivendo no mundo perfeito seria muito fácil. Nós não teríamos muitos problemas para resolver, convivendo com pessoas que são elevadas, num mundo que não tem problemas, no mundo perfeito. E aí então nós não teríamos muito trabalho. Só que para vivermos nesse ambiente, não é uma questão de vontade apenas, é uma questão de conquista. E para conquistar o direito de viver nesse ambiente, nós temos ainda que nos depurarmos de muitas dessas fraquezas que nós ainda temos, de muitos desses impulsos que nós ainda cultivamos dentro de nós. Então eu tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de xingar, eu tenho vontade de fazer, porque tudo à minha volta me instiga a isso. Se eu tenho tantas vontades, qual é a minha condição de viver num ambiente, ou numa dimensão, numa esfera, em que o amor ele predomina? Eu não sou capaz de amar ainda. E quero viver num ambiente onde o amor predomina. Então nós precisamos primeiro fazer esse processo de lapidação. Todos nós temos essa grande riqueza que existe dentro de nós, que é essa nossa perfectibilidade. A capacidade que nós temos de nos tornarmos perfeitos. Mas para chegarmos nessa condição de perfeição, nós temos ainda que tirar muitas impurezas que vieram impregnadas em nós, impurezas porque nós julgamos como impurezas, mas nós ficamos imaginando assim, Deus nos julga como seres impuros ou nos observa como seres imperfeitos? Olha a diferença de uma coisa para outra. Sermos imperfeitos denota a nossa condição de seres no processo evolutivo. Seres impuros mostra uma sujeira impregnada em nós. E essa sujeira dá a impressão de que é algo que nós adquirimos e que Deus não fez parte disso. Como se nós estivéssemos isolados, soltos no mundo à própria sorte,
errando e sofrendo por esses erros. Então, quando nós vemos essa condição de imperfeição, nós começamos a ver que temos essa preciosidade dentro de nós, mas uma preciosidade que demora para poder se mostrar, até que nós consigamos, né, tirar todas essas cascas que existem em torno de nós. E para que nós consigamos fazer isso, há a necessidade de um exercício contínuo, o exercício da prática dessas virtudes que nós já conquistamos. São virtudes ainda, daquelas que são das melhores, porém ainda numa condição muito tímida. O mesmo amor que Jesus sente pela humanidade, e que ele demonstrou na sua vivência, é o mesmo amor que nós sentimos dentro de nós. A única diferença é a intensidade com que ele se manifesta. O mesmo brilho que um espírito como Jesus é capaz de demonstrar, é o mesmo brilho que nós temos dentro de nós. A única diferença é que aquele diamante já foi mais lapidado, ou já foi perfeitamente lapidado para se encontrar na condição de um espírito puro. Enquanto que nós somos aqueles diamantes, ou aquele diamante ainda presos dentro daquelas impurezas naturais que a Terra acaba oferecendo para nós. E isso mostra exatamente que, conforme nós vamos fazendo esse trabalho de transformação, aquele mesmo brilho começa então a se manifestar. Então, para nós é fundamental sairmos daquela visão ingênua de que nós estarmos aqui hoje é apenas uma questão de ocasião, e que o nosso objetivo maior é alcançar aquela condição de felicidade suprema, porque do contrário nós vamos nos esquecer do trabalho todo que deve ser feito para realizar essa modificação, daqueles passos importantes que nós estamos dando. Nós ficamos então parados, estagnados, esperando o tempo passar, acreditando que as nossas crenças serão suficientes para fazer com que nós nos elevemos. Então não basta nós acreditarmos, é importante que nós vivenciemos aquilo que nós estamos acreditando. Lendo aqui o que vocês colocaram, a Angelina trouxe, né, a prática do Evangelho. Exercitamos lá fora no mundo com que estão considerados excluídos. Como podemos saber se estamos melhores? Quando nós falamos em alcançar essa felicidade, Angelina, nós temos que sempre pensar assim que a forma como nós estamos vivendo, dentro daquela referência que nós estabelecemos, escolhendo aquelas pessoas que representam para nós aquela condição de felicidade, de pureza, de elevação. Aquilo que eu faço é endossado por essa referência? É assim que nós podemos nos julgar melhores. E isso acontece em situações das mais simples. Porque, como eu falei para vocês, nós temos uma tendência a fazer um julgamento inicialmente das nossas grandes ações. De pensar assim, bom, eu não cometo mais esses grandes erros, eu realizo aqueles grandes atos de nobreza, e nós nos esquecemos de situações simples do nosso cotidiano. Claro que isso é bastante benéfico quando nós conseguimos suprimir essas nossas fraquezas mais graves e conseguimos exaltar em determinadas situações as nossas melhores virtudes. Mas somente nas situações mais simples do cotidiano, no relacionamento com as pessoas, na forma como nós fazemos as coisas, esse exercício contínuo dessas virtudes no nosso dia a dia, nós começamos a perceber de fato que nos encontramos numa condição melhor. Porque não são os grandes eventos que mostram para nós aquilo que nós somos, são os detalhes. E nós temos que aprender a observar esses detalhes. Aquele processo de autoconhecimento, de saber quem eu sou,
de saber quais são as minhas virtudes, quais são as minhas imperfeições, os momentos em que eu tenho maior dificuldade de expressar esse meu melhor lado, os momentos em que eu manifesto o meu lado negativo. Quando a gente começa a fazer esse mapeamento do nosso caráter, da nossa personalidade, nós sabemos exatamente o que trabalhar. Então é no nosso dia a dia que a gente mostra realmente quem nós somos. E isso é bastante simples da gente fazer uma comparação. Imaginemos que nas atividades que nós realizamos, por exemplo, dentro do nosso centro espírita, nós participamos de um grande evento de caridade. Aí passamos o dia, passamos o fim de semana, ajudando pessoas, distribuindo aquele material que tanto precisam. Começamos então a expressar ali a nossa alegria, o nosso contentamento de fazer parte daquele momento. Só que esse momento acaba. Acaba a atividade, nós encaixotamos tudo que estava sobrando, voltamos para a nossa casa. E ali começa de novo a nossa atividade cotidiana. Então nós percebemos a diferença do que você ser bom num grande evento e você ser bom no seu dia a dia. Bom consigo mesmo, naturalmente. Porque sendo bom consigo mesmo, isso reflete para aqueles que estão próximos a nós. Então é no nosso dia a dia que a gente começa a perceber realmente se houve uma grande mudança em nós ou não. Para aqueles que não conseguem fazer esse trabalho pessoal, esses grandes eventos acabam sendo o melhor que ele pode fazer. Para aqueles que já conseguem fazer esse trabalho pessoal e íntimo, é ali que nós vamos perceber a grande diferença. Porque se nós, no nosso dia a dia, nos comportamos dessa forma, fazer isso num grande evento para nós é algo absolutamente simples e sem nenhum tipo de sacrifício. Mariana colocou: se ficarmos cada vez mais felizes e alegres com o dever cumprido, estaremos evoluindo. Sim, é o resultado exatamente dessa transformação, dessa mudança. Que é, como nós vimos aqui, essa alegria e essa felicidade é endossada por Deus. Mostrando que, porque a gente lembra que alegria e felicidade, ela é muito relativa. E ela depende da referência que nós estabelecemos. Muitas pessoas foram brincar no carnaval, se embriagaram, vivenciaram experiências dentro do campo erótico de uma forma muito intensa, usaram substâncias, chegam em casa e podem dizer assim: nossa, esse foi o melhor carnaval da minha vida. Foi prazeroso, ela se sentiu muito alegre, muito feliz, só que se equivocou no real significado dessa alegria e dessa felicidade. Então nós temos que pensar sempre na nossa relação com Deus. Se a nossa consciência se encontra depurada, tanto quanto possível, nessa nossa relação com Deus. Algumas vezes, Tico e Teco, essa conta que vem para nós, ela acaba não sendo algo concreto, né, de dizer assim, por exemplo, que você sofreu por isso, você causou tal coisa. Muitas vezes ela acaba simplesmente tendo um sofrimento moral, de perceber que em determinado momento da sua vida ela desperdiçou uma real oportunidade de ser feliz. Ela desperdiçou uma chance de se ver com dignidade. E essa dor moral, ela é muito mais profunda do que uma dor momentânea que seja provocado por um momento de desequilíbrio, de infelicidade dela. Então nós vamos, algumas vezes, passando a nossa vida sem fazer nada de mal, alguma coisa que seja grave. Mas muitas vezes nós passamos também uma vida inteira sem fazer nada de positivo. E aí, como lembra a irmã Sidufo, o maior arrependimento que um espírito apresenta é quando ele olha para trás e percebe que perdeu tempo. Então, para muitos de nós hoje, isso é uma banalidade. A gente fala assim:
Só aí depois eu resolvo. E é só no momento de uma revista de consciência é que nós vamos sentir realmente a diferença. Então nós temos que pensar hoje, nós que temos a oportunidade de pensar sobre tudo isso, de falar sobre tudo isso, de sabermos aproveitar cada um desses nossos momentos. A Miriam lembrou lá em cima, né, que outras ficam em casa quietinhos, remoendo mágoas e insatisfações. Então vemos assim que cada um vive de uma forma. E cada um traz dentro de si ali os seus arrependimentos, os seus momentos mais infelizes que se encontram vivos em sua consciência. Mas sempre tem momento de mudar tudo isso. E essa mudança, como nós vimos aqui, não é o indivíduo se isolar do mundo, acreditando que se afastando de tudo isso, ele vai conseguir se depurar. O processo mais eficaz do nosso crescimento espiritual é a vivência da caridade, como os espíritos insistem em falar para nós. E você não pode viver a caridade se você estiver isolado. Então é escolher onde ir, com quem ir, de que forma fazer as coisas. E nós falamos em todos os campos da nossa vida. Não é aquela questão de carnaval, de oba-oba, de balada. É dentro de casa. É no nosso dia a dia. Algumas vezes uma pessoa pode se julgar pecadora dentro dessa ideia dogmática por ter pulado o carnaval e ter abusado de tudo. E ela não avalia que no dia a dia, na forma como ela se relaciona dentro de casa, é onde ela comete os maiores erros. Ela sai dizendo assim, nossa, eu fui para o carnaval e saí pegando todos e todas. E ela acha que esse é o lado mais negativo dela. E em casa é uma pessoa egoísta, uma pessoa crítica, uma pessoa que é pouco participativa. E ela acha que o maior drama que ela viveu da vida dela foi o oba-oba do carnaval. Então, como eu falei para vocês, nós vamos perceber de fato a nossa grande mudança no nosso cotidiano. É isso que vai fazer a diferença. E através dessa educação moral que nós estamos vivendo, é o que nós vamos fazer para escolher aquilo que nós queremos de bom e saber exatamente aquilo que é negativo para nós. Do contrário, a gente vai viver uma constante ilusão. Eu sou uma pessoa extremamente caridosa no Natal, eu sou uma pessoa extremamente pecadora no Carnaval. Então eu fico focando as minhas ações nesses grandes momentos, onde muitas vezes envolvidos por sentimentos e sensações e emoções, tanto negativamente como positivamente, eu acabo mostrando determinados aspectos da minha personalidade. Mas não é ali que eu vou ser julgado, pela minha própria consciência. É pelo tipo de pessoa que eu me tornei, pelo tipo de pessoa que eu sou. Angelina colocou lá em cima, por exemplo, existem grupos de voluntários que no carnaval estão brincando, mas estão para ajudar as pessoas que estão se excedendo, estão na brincadeira fazendo o bem. Mesmo assim, Angelina, falando um pouquinho do carnaval, nada impede que eu me divirta, que eu compre a minha fantasia, que eu saia cantando com os meus amigos. Não é o que você faz, é a forma como você faz. Se eu achar que aquele ambiente não é saudável para mim, ótimo. Não tem nenhum problema. Se eu quiser me divertir, está ótimo também. Como nós falamos, não é uma questão de proibição. Já falei para vocês numa outra oportunidade que de todas as religiões e filosofias que nós temos hoje, a doutrina espírita é a mais difícil de ser seguida. Porque ela não te traz regras nenhuma. Ela não fala para você aquilo que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Ela simplesmente fala, faz aquilo que você acha que deve fazer. E depois fala, mas fique atento porque depois a sua consciência vai te cobrar. Então quando nós colocamos essa responsabilidade sobre nós mesmos, é muito mais difícil do que ter alguém que fique te apontando aquilo que você fez de certo ou de errado.
Eu cometi um pecado, eu preciso me confessar. Se confessar para quem? A não ser para a sua própria consciência. A Mariana colocou lá em cima. Existe um vídeo no YouTube sobre o carnaval. Analisa os livros Na Fronteira da Loucura, psicografado pelo Divaldo. E Entre Dois Mundos, são excelentes. Naturalmente que esse vídeo fala dos excessos do carnaval. Mas os excessos, a gente lembra sempre, não precisam ser analisados apenas no carnaval. São excessos do nosso dia a dia. É o dia a dia que mostra para nós a forma como nós estamos vivendo essas experiências do mundo. O homem no mundo. Somos nós aqui inseridos numa sociedade, sendo provocados o tempo todo. Provocados no sentido de instigar em nós sensações e desejos que nós muitas vezes não gostaríamos de sentir. É no dia a dia, na convivência com as pessoas, que nós vamos saber de fato qual é a característica do nosso caráter. Não pensemos nos grandes excessos. Sim, vão trazer para nós algumas consequências, mas ali nós estamos numa condição excepcional. Como a gente falou, né, no carnaval, muitas vezes uma pessoa fala assim, olha, quer saber? Eu não me envolvo com carnaval, que eu acho uma baixaria. Eu prefiro ficar em casa. E em casa ele é um tirano. Uma pessoa egoísta. Uma pessoa que reclama de tudo e não participa de nada. Quer dizer que ele não ter ido para o carnaval mostrou que ele é uma pessoa virtuosa. E outros foram para o carnaval. Eu adoro pular o carnaval. Não eu pessoalmente, né? Mas alguém poderia dizer, eu adoro pular o carnaval. E no dia a dia continua sendo uma pessoa alegre, participativa, generosa. Aquele evento tirou dela a sua virtude? Ou aquele evento, não ter participado daquele evento, a transformou numa pessoa virtuosa? Então vejamos sempre nas situações que nós estamos experimentando, dentro dessa crise moral que a nossa sociedade está passando hoje, com corrupção, com intolerância, com impaciência, com dificuldades de toda a ordem, de que forma que nós estamos participando desse momento? Qual é a nossa contribuição? É uma contribuição crítica negativa ou uma contribuição positiva construtiva? O homem no mundo. Estarmos no mundo é estarmos inseridos em situações comuns do nosso cotidiano, cumprindo as nossas obrigações legais, cumprindo as nossas obrigações morais, vivendo o nosso sentido familiar, o sentido de cidadania, de responsabilidade social. Tudo isso faz parte desse nosso aprendizado. E se nós não soubermos aproveitar esse nosso momento, não adianta nós ficarmos vivendo aquela ilusão de alcançar o paraíso pelo fato de estarmos o tempo todo dentro de uma instituição religiosa ou decorando livros religiosos, que isso não vai fazer a menor diferença. Sem caridade não há crescimento. E caridade não pode ser praticada de uma forma isolada ou de uma forma seletiva. Eu sou muito caridoso dentro do meu centro espírita, mas eu não aguento quando as pessoas ficam reclamando no meu ouvido no meu trabalho. Caridade. É caridade moral. Caridade não é apenas dar aquele pedaço de pão ou vestir aquela pessoa que passa frio. Caridade é saber ouvir, saber falar, aprender, ensinar, em qualquer situação que nós estamos vivendo. Então, para nós, esse é o melhor aprendizado que nós temos. O Elcio colocou em cima, muitos fazem no carnaval o que no dia a dia não tem coragem de fazê-lo. É uma explosão de desequilíbrio que vai chamar a atenção, mas para aquele que consegue se educar, sabe se conter nesses momentos. A Miriam colocou, se não, vira um certo moralismo da nossa parte, julgando os que estão nesse meio e nessa época, como se esses pensamentos não passassem por nós no dia a dia. É no dia a dia, olhando no espelho, que nós vamos saber quem que nós somos. Não precisa pôr fantasia e nem sair na rua para poder saber quem exatamente nós somos. Então, pessoal, aqui nessa nossa vivência,
no homem do mundo a partir dessa mensagem que foi trazida para nós? Foi colocado aqui então pelo Espírito. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se ao cilício e cobrir-se de cinza, ou seja, ficar se torturando fisicamente e moralmente em nome da fé, e cobrir-se de cinza com aquele olhar lúgubre e severo. Não, não, ainda uma vez não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Então, na verdade, como diz aquela música do rei Roberto Carlos, é preciso saber viver. E nós temos que saber viver dentro dessa nossa condição de educação moral, de valores, de referência. E aquela outra música também, Epitáfio, dos Titãs, devia ter amado mais, abraçado mais. Então aproveitar muitas vezes bons momentos da nossa vida de uma forma saudável para que nós possamos construir essa felicidade. A felicidade positiva, a felicidade construtiva. E não simplesmente acreditarmos que nos fecharmos num mundo que nós acreditamos existir vai ser o suficiente para que a gente possa ser feliz. Se os espíritos mais puros, os espíritos felizes, são aqueles que desfrutam de maior liberdade, como é que nós vamos conseguir ser felizes nos privando dessas conquistas tão importantes que estão à nossa disposição? Basta apenas que nós tenhamos educação para saber aproveitá-lo. Não proibição, mas educação. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso estudo de hoje. O homem no mundo. Então, vamos nos observar de que modo que nós estamos aproveitando essa oportunidade que nos foi concedida. Porque estarmos encarnados aqui é uma experiência para nós extremamente valiosa. Como a gente sempre lembra, muitos espíritos estão implorando pela oportunidade de estarem encarnados para que possam crescer, para que possam aprender, para que possam reparar. Enquanto eles imploram, nós estamos aqui. E a pergunta é, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade que nos foi concedida? Então, meus amigos,